Olá, turminha! A nossa aula de hoje é de matemática. Hoje vamos aprender sobre medidas de comprimento. Vocês já ouviram falar sobre isso? Para darmos início, vamos ver quais eram as primeiras referências de medidas utilizadas pelas pessoas. Ao se organizar em sociedade, os seres humanos passaram a construir moradias, barcos e materiais para a pesca. E com isso, a necessidade de medir aumentava. Assim, passaram a usar partes do próprio corpo como referência de medidas. Elas usavam comprimento do pé, largura da mão, grossura do dedo, palmo e passada. Só que essas medidas não davam muito certo, porque cada pessoa tem um tamanho de pé, um tamanho de mão e as medidas ficavam diferentes uma das outras. Agora, então vamos ver quais as medidas que tornaram padronizadas no mundo inteiro. Quando queremos medir o comprimento ou a largura das coisas, usamos a unidade de metro. O metro é a unidade de medida de comprimento principal e pode ser representado pela letra M. O resultado da medida de comprimento é indicado na maioria das vezes por centímetro, que usamos o C e o M para representar, o metros, que usamos a letrinha M, ou quilômetros, que usamos o K e o M como símbolo. Para medirmos o comprimento ou a largura das coisas de forma mais precisa, usamos alguns instrumentos para nos auxiliar. Vejamos agora alguns instrumentos para medir o comprimento dos objetos e das coisas. A régua é usada geralmente na escola para medir objetos pequenos. Na régua há traços entre os números. Cada espaço entre um traço e outro se chama milímetro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Fita métrica, usada geralmente pelas costureiras para medir o tamanho do corpo das pessoas e assim fazer roupas ajustadas. Trena, usadas em obras e construções, como em serviços de serraria, alvenaria e carpintaria. Metro articulado, usado por pedreiros para medir as paredes e definir onde fica melhor colocar as portas e janelas. Agora vamos aprender um pouco mais com a Sofia e o Felipe. Vamos prestar atenção. Felipe, você entendeu aquela aula sobre medidas? Entendi sim. Matemática é fácil. Poxa, Felipe, eu queria tanto pensar como você. Mas a gente mede o tempo todo, Sofia. Você usa régua na escola, não usa? Claro! Então você está medindo comprimentos. Para isso, poderia usar também uma fita métrica ou uma trena. Eu tenho 1,30 m de comprimento. E como 1 metro tem 100 centímetros, isso quer dizer que você tem 130 centímetros de comprimento. E por que usamos unidades de medida diferentes? Depende do que você quer medir, Sofia. Para coisas pequenas, usamos unidades menores, como o centímetro. Mas o comprimento desse corredor em centímetros, por exemplo, seria um número enorme. Então é melhor usar 1 metro para isso. Claro! E assim como o metro mede grandes comprimentos, existe o quilômetro, para os comprimentos ainda maiores. E 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1000 metros! Puxa, que longe! Sofia, e o que a balança mede quando subimos nela? Ela mede nossa massa. Minha massa é 35 quilogramas.
Quilograma é uma das unidades de medida para massa, mas há outras, como o grama, para pequenas massas. E 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Muito bem! Já a tonelada é usada para medir grandes massas. E 1 tonelada tem quantos quilogramas? 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Nossa, é muito pesado! E para medir a capacidade de um recipiente, Sofia, você usaria litro ou mililitro? Depende do recipiente. Se fosse pequeno, usaria mililitro. Se fosse maior, usaria litro. Muito bem, você já está pegando o jeito. Sabia que 1000 mililitros equivale a 1 litro? Que legal! 1000 metros é o mesmo que 1 quilômetro. 1000 gramas, 1 quilograma. 1000 quilogramas, 1 tonelada. E 1000 mililitros, 1 litro. Viu só como não era difícil?